Fala galera, beleza? Estamos começando mais um EngCast aqui pelo WR Kids Channel. E no EngCast de hoje eu tenho um convidado muito especial, é um dos meus mestres aí, que foi meu professor na Universidade Fevale, o Everton Capelatti. Everton, aí, prazer Wagner? enorme Prazer a é meu, presença aqui satisfação em rever um amigo. para esse podcast e ajudar o pessoal a entender um pouquinho melhor esse universo da engenharia. Legal. Que nós tanto amamos. É verdade. Né? Então vamos começar. Você conta pra gente quais os primeiros contatos com eletrônica. Isso é bem interessante. Eu ainda era muito criança quando, posso dizer assim, despertou o interesse, né, pela eletricidade, pela eletrônica. O meu primeiro contato não foi muito interessante porque, na verdade, foi através de um choque elétrico, né? Eu havia ganhado na época um autorama, nós ganhamos, né, um autorama, então, queria brincar sempre e tal, e um dia eu fui... Autorama é um brinquedo que toda criança quer. Exatamente, né? Então eu fui desligar o transformador, a fonte, né, da tomada, e, com a experiência, peguei a flecha, né, e quando eu fui tirar, né, os dedos encostaram nos pinos, né? Hoje não acontece mais porque é uma proteção ali, né? Sim, sim. Então o primeiro contato, assim, foi eletrizante, digamos assim, né? Direto no 220. Direto no 220, né? Então, aquilo foi meio, né, traumatizante, mas foi interessante por um lado, porque, né, despertou alguma curiosidade. Sim. Né? Outro detalhe também importante que foi que eu aprendi com meu pai, algo muito elementar, né, mas que também ajudou a pensar um pouco diferente, a entender um pouco mais as coisas. Também era criança, né? Imaginava em colocar um interruptor para ligar e desligar uma lâmpada, né? Então, eu botava o interruptor ali, simplesmente, né, fechando um curto, né, a lâmpada ia apagar, né? Aí disse, não é assim, tu precisa ter um fio que vem, entra na chave, tem um retorno, então aquilo tudo vai sendo processado na cabeça de uma criança, né, no meu caso. Com certeza. Então foi bem interessante. Então aí que surgiu, vamos dizer assim, um interesse pela área, né? Então depois monta o carrinho do autorama, desmonta, né, vê como é que funciona o motorzinho. Começa a investigar mais a fundo. Exatamente, o funcionamento. Esse foi o caminho. Então foi por aí que segui, né, a carreira, vamos dizer assim, né, o despertou o interesse para continuar estudando, né. Foi por aí, mais ou menos isso. Muito legal. A maioria do pessoal se interessa desde cedo, né? É verdade. Desde criança, sim. É verdade. Lembrei também. Havia não era um jogo, mas um brinquedo, vamos dizer assim, da Philips, que se denominava engenheiro eletrônico. É mesmo? Era uma caixa, exatamente, que tinha vários experimentos, né, diferentes. Então, vinha uma espécie de um tabuleiro, assim, onde a gente colocava uns pinos, né? Esses pinos tinham algumas molas. E nesse tabuleiro nós colocávamos, então, um circuito. Né? Tinha um circuito desenhado, então tu pegava os componentes, né, e ia colocando eles, prendendo naquelas molinhas, né? Uma espécie de protoboard. Exatamente, né? Mas assim. exatamente, né? Uma protoboard com mola, né? Então a gente colocava os componentes segundo o esquema que estava sobre essa base, né? E aí fazia diversos experimentos. Era engenharia eletrônica, muito interessante, bem legal mesmo. Isso aí, nossa. Hoje em dia não se acha esse tipo de não coisa, tem mais. né? Talvez tu consiga comprar alguém que tenha, né, guardado de recordação, coisa Mas isso é uma boa para despertar o interesse sem dúvida. das crianças, né, Exatamente. desde cedo. Então, cada cartela, sei lá, tinha umas 20, 30 cartelas, cada cartela era um circuito eletrônico, né? Bem legal. Muito legal. Isso aí ajudou bastante no aprendizado, enfim, né? No interesse. E aí, depois de todo esse interesse, como é que foi a escolha do curso, assim? Você se formou no segundo grau, como foi? Não, o meu segundo grau foi normal. Né? Fez normal. Exatamente, eu sou da época, inclusive, do ginásio, depois a gente fazia o científico, né? E lá, quando eu estava terminando essa fase, entrou a reforma do ensino, mudou alguma coisa. Mas eu não vim, né? Não sou egresso de um curso técnico, né? O curso foi um segundo grau normal, vamos dizer assim, tinha uma pequena ênfase em química lá, mas depois eu fui aprender mesmo a estudar na faculdade, né? Já direto no curso já direto, exatamente. Mas algumas noções já tinha? Já tinha basicamente daqueles circuitinhos que eu te comentava, né? Mas nunca tive aula, assim, nada que me preparasse para algo teórico para não, exatamente, então já foi direto. Direto, assim. Exatamente, né? Exatamente. Foi suado, mas Mas aí você se formou no segundo grau e aí optou pelo curso de engenharia, pensou, vou fazer engenharia... Não, na verdade, a escolha já havia sido feita bem anteriormente, né? Eu já sabia desde criança. Sim. Né? Já sabia desde criança que era essa carreira que eu queria seguir, né? Então foi meio que direto, assim, não tive dúvidas, né? Então, foi bem interessante. Isso aí me ajudou bastante, né? Porque a gente vê que atualmente existe, né, uma certa, às vezes, indefinição dos jovens, né? Que curso que eu faço, né? Até
pelo leque, né, de cursos que tem hoje em dia, de Hoje em possibilidades dia diferentes. há Né? muitas possibilidades e muitas dúvidas Exatamente, também por parte né? do Então pessoal muitos que acabam está. ingressando num curso, faz um ano, não era isso. Então eu acho que não é tão importante entrar logo no curso superior, né? O importante é decidir, ter certeza que, é essa área que eu quero seguir e vou em frente, né? Então, mesmo que isso demore um pouquinho, mas isso faz diferença depois, né? Não, tá Toda a certo. diferença. E a escolha do curso de mestrado daí? Se Sim. formou engenheiro e aí como é que foi para entrar no mestrado? Eu fiz também um curso, em nível de pós-graduação, eu fiz uma especialização em DSP, em processamento de dados sinais. Mar, em tanto. Isso faz bastante tempo também, né? Uhum. Depois, aí sim eu entrei no mestrado, né? Aí a Universidade Fevale tinha uma parceria com a PUC de Porto Alegre, eu sou egresso da engenharia também, fiz a graduação, essa especialização e fiz o mestrado na PUC, Porto Alegre, mas o mestrado não foi na engenharia, foi na ciência da computação. Ciência da computação. Mas dentro da ciência da computação, focado mais na parte de hardware. Né? Não foi tanto a parte de software. Né? Então, mesmo sendo programa de ciência da computação, alguns professores eram engenheiros. Né? E esses engenheiros trabalhavam mais na parte de hardware, né? De arquitetura de computadores, enfim, nessa linha. Né? Isso é um conhecimento bem interessante. Exatamente. E foi lá que eu tive o primeiro contato com os FPGAs. Os FPGAs. Exatamente. Então, a minha dissertação foi basicamente um core FPGA, né? Para acesso ao barramento, na época que tinha um maior desempenho, que era o PCI. Sim. Né? Então a gente podia fazer algumas aplicações em hardware e ter acesso ao barramento PCI via esse core com FPGA. Eu trabalhei exatamente um processador dentro do FPGA. Na verdade, ele fazia a interface entre o barramento e a aplicação, o teu hardware que tu fosse desenvolver. Então era um núcleo, né? Um core em FPGA que dava acesso aos sinais do barramento. Né? Então tu acelerava mais ainda o teu hardware, né? Porque tu estava direto no barramento lá. Funcionou bem. Funcionou legal. Legal. E Everton, conta pra gente qual foi a linguagem de descrição de hardware utilizada nesse teu trabalho. Foi o VHZIC, né? Very High Speeds. Dentre as HDL, né? Foi o VHDL, né? O VHDL. O VHDL, né? Sim. Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language. Né? Foi essa sopinha de letras aí, né? Essa sopinha de letras. Existem outras, existem dezenas, né? Mas hoje em dia tem a Verilog. Que é muito forte, o pessoal gosta muito, quem utiliza gosta bastante, né? Sim. E dezenas de outras, né? Tem muita coisa. Foi uma experiência muito boa. Isso já faz praticamente 15 anos. Na época, FPGAs da Altera ou... A Xilinx. Da Xilinx. Xilinx, exatamente. Xilinx. Já haviam as duas empresas, Já. né, A pioneira que lançou propriamente foi a Xilinx, né? Foi a Xilinx. Mas a Altera veio um pouco depois, mas ela tinha um marketing mais agressivo, então, né, que se ouvia falar até mais em Altera do que... Verdade. Mas lá no início mesmo, né, o primeiro FPGA foi lançado pela Xilinx. Isso foi na década de 80. 80, exatamente. Metade da década de 80, mais ou menos. Isso mudou completamente o conceito, né? Sim, sem dúvida. A nível de projeto de circuitos integrados. Total, né? A prototipação se tornou muito mais simples, né? Muito mais rápida e com custo, né? Tu não precisa montar placa, fazer nada dedicado, né? A partir então, do teu protótipo, aí sim, tu pode te dedicar a fazer algo mais de uma aplicação específica, né? Mas como prototipação, como velocidade de concluir um projeto, né? Excelente. Isso é muito bom. Sem dúvida. E conta para nós assim as disciplinas de mestrado em geral, as que você considerou mais interessantes, mais desafiadoras. Bom, como eu vinha da engenharia, né, e estava fazendo um mestrado na ciência da computação, claro que a minha bagagem era mais em termos de eletrônica, mais em termos de hardware, vamos dizer assim, né? Sim. Do que propriamente de programação, né? Então, foram 24 créditos. Eu tinha que cumprir 24 créditos, mais a dissertação, né, que é o trabalho final do mestrado. Para mim, as que eu tive mais dificuldade foram aquelas que eram 100% programação, né? Que é o pessoal da ciência da computação utiliza diferentes linguagens, né? E tem diferentes disciplinas focadas em programação, né? Então, para mim, eu tive um pouco mais de dificuldade, foram mais desafiadoras essas, né, ligadas propriamente à parte de programação. Mas eu me identifiquei mais, evidentemente, com a parte de hardware, né? Sim. Meu orientador era um engenheiro, né, como eu comentei há pouco, né, o professor Fernando Moraes, excelente engenheiro, profissional, professor, amigo, né?
Então me ajudou muito. Então essa foi a parte que eu me identifiquei mais e não é que eu gostei mais de fazer, mas se puder comparar entre uma parte e outra, né, eu me direcionei mais e gostei mais da parte de realmente trabalhar com os FPGAs, né. Mas Legal. o curso foi bem bom, foi bem puxado também. Na verdade não existe curso fácil, né, se tu não te dedicar... Tem que se dedicar, com certeza. Qualquer que seja a área, né, a dedicação é tudo. E essas linguagens de programação variavam bastante, assim, de alto nível ao mais baixo nível? Elas sempre todas de médio nível para alto nível, né. Médio para alto nível, pouco baixo nível. Pouco baixo nível, exatamente. Não tinha. O pessoal, os outros professores eram da área da computação, né? Então tinha muita coisa de banco de dados, muita coisa de redes, né? Sim. Mas não era redes na questão física, era mais implementar redes em software, né? Então é bem um pouco mais complicado se tu não tem influência naquilo, né? Então se teu dia a dia, aí isso facilitaria, né? Tudo que é novidade é um pouco mais desafiador. Exatamente, né? Mas foi bem interessante, o curso todo foi interessante, né? Mas, claro, gostei mais da parte física, né? A parte de hardware, a gente pode tocar mesmo. Exatamente, né? Exatamente. Aquilo que tu pode chutar, né? Aquilo que a gente chuta. Software é o que tu xinga, né? É o que dizem, né? E hardware é o que tu chuta, né? É bem assim. Essa é a diferença, legal. E sobre a dissertação de mestrado, o que você pode falar, assim, em termos... sobre a diferença da dissertação de um mestrado e um trabalho de conclusão de curso? Bom, muda bastante no que diz respeito ao aprofundamento, né? E à especificidade do teu trabalho. Não quer dizer que não, nós vimos, inclusive, o teu trabalho, excelentes trabalhos de conclusão de curso. Sim. Muitos dariam, ou chegam muito perto, até seriam, né, considerados ou poderiam ser aproveitados, boa parte, quase que totalmente, né, como parte de uma dissertação de mestrado. Né? Sim. Então, dá bastante trabalho, o trabalho de conclusão de curso dá bastante trabalho. Como o próprio nome sugere. Como o próprio nome sugere. Então, uma dissertação de mestrado também não foge muito disso. É bastante, tem que pesquisar, focar bastante num tema. Né? Não precisa ser um tema inédito, assim como uma tese, né? Que o doutorado tu faz uma tese, algo correto, um trabalho exato que ninguém fez ainda, né? Sim. Então, tu vai ter que provar, né, a tua tese. Mas a dissertação, nesse ponto, ela pode ser um assunto já conhecido, não tem problema, né? Mas a gente procura fazer alguma coisa um pouquinho diferente, né? Tá? E o meu trabalho foi exatamente focado nesse core, né? Em FPGA para acesso a barramento, né? Foi bem bom, bem interessante. Legal. Deu trabalho. Sim. Mas no final tudo dá certo. Tudo dá certo. A gente nunca está sozinho, né? A gente tem os professores, tem os colegas, o apoio, né? Isso é fundamental. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Na graduação, na pós-graduação. TCC. É ótimo. Exatamente. E aí, fala um pouco da tua vida profissional. Bom, eu trabalho desde muito cedo, né? Não necessariamente ou não na questão da eletrônica, né? Mas eu já tive passagens por empresas de automação, né? Nós projetávamos e fabricávamos, a empresa, né? No caso, equipamentos para a indústria do couro e do calçado, né? Na região do Vale dos Sinos aqui. Sim. Então a empresa fortemente trabalhava com automação. Trabalhei numa empresa aviônica, em Porto Alegre também. Né? Trabalhava na parte mais de equipamentos de testes para equipamentos aviônicos, a parte de testes, né? Área de instrumentação. Testes automáticos para testar partes ou equipamentos de um avião, né? Na época a empresa se chamava Aeroeletrônica, agora se chama AEL, né? Outra empresa que hoje é proprietária dessa empresa, né? Depois trabalhei novamente numa empresa de automação, né? E depois fui para academia, né? Estou desde 1998 na Fevale, na Universidade Fevale, né? E estou lá firme, né? Trabalhando com o pessoal, com os alunos, enfim. Já ensinou muita gente. A gente foi, né? Tivemos contato em algumas disciplinas, né? Com certeza. A maioria das coisas que eu sei de eletrônica digital e microeletrônica tá aqui. Não, exagero, né? Não, o pessoal lá é tudo bem comprometido e gosta de ensinar, então isso é importante, né? Mas, enfim, foi um excelente aluno e isso faz toda a diferença também. Obrigado. E aí fala um pouco pro pessoal sobre as experiências internacionais. Isso muita gente tem curiosidade também de saber sim, como é. Eu já tive a oportunidade de fazer algumas viagens, né, a trabalho pela Universidade Fevale. Né? A primeira delas foi, inclusive, para o Centro Nacional de Microeletrônica em Barcelona, né, o CNM. Espanha. Exatamente, Espanha, legal. Que é
É uma pequena foundry, é uma fábrica de circuitos integrados que eles têm lá, junto da universidade. É um projeto do governo espanhol, né? Então lá eu tive a primeira possibilidade de ver de perto, né, uma fabricação e de circuitos integrados, desde a parte de projetos, né, até a parte de fabricação propriamente dito, encapsulamento, teste que eles faziam lá, né? Isso já faz algum tempo. Foi bem interessante, né, para a área, para o conhecimento, né? E lá eles já estão bem adiantados nesse quesito. Sim, eu diria que há países que estão mais adiantados, né? Mas de qualquer forma, eles já estão há bastante tempo, né, trabalhando com isso. Eles têm um background, né? Eles têm bastante sólido nessa questão de microeletrônica, né? Eles têm 3 centros na Espanha, pelo menos 3 centros, em 3 cidades, né? Então eles trabalham fortemente já com isso, né? Depois tive uma oportunidade também de ministrar de outras vezes, já tive a oportunidade de mais de uma vez para a Finlândia, né? E a última vez que eu estive lá foi para ministrar parte de um curso, né? Um curso de projetos, de sistemas inteligentes ou de ideias criativas, né? Foi junto com o Guilherme. Junto com o Guilherme e com o Soares, exatamente. Falamos disso no primeiro Encast aqui. Exatamente, ele gostou muito. Eles adoraram a experiência. Não, foi muito bom e nós somos convidados para ir novamente. Foram? Temos um convite para ir agora em janeiro de 2016. Ó, legal. E esse curso, o IP Smart, né? Ele vai ter dois momentos. Então serão 2 semanas em janeiro, na Finlândia, e depois em maio, mais uma semana na Alemanha. Então vai ser bem interessante, eles ampliaram um pouco. Na Alemanha também. Exatamente, né? Então nós estamos convidados, vamos ver quem é que vai poder participar, né? Gostaria muito de ir junto, mas tem outros professores também que, né, interessados que podem, né, tem todas as condições de participar, né? Mas foi bem interessante essa questão de tu, né, tá diante de uma turma com alunos de diferentes países, né? Misturar todas as exatamente, e áreas diferentes, né? Desenvolver um projeto específico. Exatamente, a gente da engenharia mecânica, a gente da computação, a gente do design, né? A gente da eletrônica, né? Muito interessante. Foi bem bacana. Genial a ideia. A ideia, e eles já fazem isso há bastante tempo, né? Já tive outras edições, já houve, então foi bem... Sim. Né? E a gente teve... Foi uma experiência muito legal, muito legal. E aí, claro, o que faz toda a diferença é o idioma, né? Com certeza, hoje, o domínio do inglês não tem, né? Hoje o inglês já nem se conta mais, né? Fica como default, como padrão, né? Tu tem que saber inglês, com certeza. Senão tu não vais, né? Não vais muito longe, né? Seja por um passeio, ou seja mais ainda por um curso técnico, algo, né? Enfim, isso é muito importante. Não se descuidem do inglês porque... A documentação, inclusive, documentação técnica, exatamente, a maioria é no idioma inglês. Atualmente já tem muita coisa em português. Quando eu estava na faculdade de engenharia, 90% dos cursos, dos livros, perdão, eram em língua inglesa. Isso ajudou também, né? Sim, já obriga o aluno a estudar, pesquisar, né, sobre isso. Bem isso, Wagner. Isso é bom. É bom. Everton, temos diversas perguntas que eu solicitei para os assinantes do canal. Dúvidas em geral sobre engenharia, eu selecionei algumas. Perfeito. Mas antes de respondermos, conta um pouco para a gente como é que está o Brasil no quesito microeletrônica, desenvolvimento de projetos de circuitos integrados. Sim. O Brasil está investindo fortemente nisso, né? Desde do Programa Nacional de Microeletrônica, o PNM, né? Lançado em 2005 pelo governo, né? Várias ações, né? E atividades têm sido propostas e realmente feitas, né? Em 2005, então, foi lançado o CI Brasil, né, cujo objetivo era, então, formar, né, profissionais, né, para projetos de circuitos integrados. Quer dizer, não adianta ter uma estrutura física, né, não ter uma estrutura humana, né, para a questão de projetos. Então, já está na 15ª turma, né, de formação de projetistas de circuitos integrados. Existem 3 centros de treinamento, um deles é em Porto Alegre, junto à Universidade Federal, e um é em Campinas e um é junto à USP. Então tem 3 centros, né, onde entram 2 turmas por ano, né, para se capacitarem no projeto de circuitos integrados digitais, analógicos e mistos, né. Então quem ingressa nesse curso, é um curso que tem duração de 1 ano, né, recebe uma bolsa, né, o curso exige dedicação exclusiva, então passa o dia inteiro estudando, né, para se formar, então, um projetista que, inclusive, o certificado de reconhecimento internacional, certificação internacional, né? Sim. Né?
Outra também ação é a criação de design houses, né? Porque design house o que é? É uma empresa, um escritório, né? Onde esses profissionais podem trabalhar justamente para fazer projetos de circuitos integrados. Então vem uma demanda, né? Eles estão aptos, capacitados, né? E habilitados a fazer projetos, né? Para terceiros. Então, a outra iniciativa também, já em 2008, então o CEITEC, né? A CEITEC. Exatamente, de Porto Alegre, né? Centro de Excelência em Microeletrônica Avançada, né? Que é uma fábrica, né? A primeira fábrica no Hemisfério Sul de circuitos integrados, né? Ela, mesmo não sendo uma fábrica de estado da arte, né? Mas é uma fábrica que tem condições, né? de produzir, né? Circuitos integrados por uma gama muito grande de aplicações, né? Sendo que o chip do boi, que é para rastreabilidade animal, sim, é feito ali. Outros chips de RFID também são fabricados por eles, né? Está saindo também um circuito integrado para ser colocado nos automóveis, então as rodovias vão monitorar os carros com esse tag, né? Com essa identificação, então vai ser mais fácil, né? De localizar algum carro né? Ou que esteja com o imposto atrasado, né? Ou enfim, tenha sido furtado, né? Então existe uma gama muito grande de produtos, né, que o CEITEC está desenvolvendo, né? E aqui pertinho, em Porto Alegre, né? Sim. Então eles têm uma equipe de projeto, eles têm internamente também uma design house, né? E eles têm condições de fabricar o circuito integrado, né? Então existe um esforço, né, em nível de Brasil para a gente retomar, né? Porque na década de 80 alguma coisa já existia. Já existia aqui. Mas em nível de universidades, né? O CPQD da Telebrás também já trabalhava com isso, né? Mas aí houve a questão da abertura de mercado, né? Acabou com a reserva de mercado no governo, Collor, né? Sim. E aí muita coisa veio de fora, né? Isso atrapalhou, né? Tem seu lado bom, mas de qualquer forma tem seu lado, né, que acabou atrapalhando um pouco esse desenvolvimento na época. Atrasou, né? Um pouco o desenvolvimento. Exatamente. Então agora está se tentando, né, correr atrás disso, né? E então se precisa de infraestrutura, se precisa de pessoal qualificado, né, para poder então retomar, né, essa questão, porque se importa muito, né, em termos de circuito integrado. Nos dias de hoje é muita importação ainda. Não deixa de causar um rombo, né, na balança financeira, né? Verdade. Então é muito importante, é estratégico isso para o país, né? A questão da microeletrônica. Então, tomar conhecimento e conhecer, entender e dominar todo o processo, né? Desde o desenho lá de um transistorzinho MOSFET lá até, né, circuitos com, né, circuitos de dimensões, RF. Exatamente, né? Lá exatamente muito na legal. Tecnologia, né? Então tem um campo bastante interessante, está crescendo, né? Então são otimistas as expectativas. São, né? Bom. Tem muita empresa grande né, que se precisaria muito investimento para abrir uma fábrica estado-da-arte no Brasil, né? Hoje uma fábrica de circuitos integrados, né, uma foundry que fabrica circuitos integrados na ordem de 25 nanômetros, sei lá, 40 nanômetros, 45, enfim, estado-da-arte hoje custa 4 bilhões de dólares, né? Então é um investimento muito alto, tem que trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias. Não pode desligar não nunca. Não para, exatamente. Não para. Então, existem umas grandes empresas, né, no mundo que fazem isso, né? Mas, de qualquer forma, seria bem interessante se tivesse uma no Brasil, né? Mas tem que aportar muito recurso, né? Mas a gente chega lá. Exatamente, estamos trabalhando para isso, né? Com certeza. Exatamente. Vamos então para as perguntas do pessoal. Vamos ler aqui e tentar responder então. O Rodrigo Ribeiro mandou a seguinte pergunta. É verdade que a engenharia eletrônica está ficando com menos concluintes com o passar dos anos? Isso seria a falta de incentivo à tecnologia? E ele ainda mandou, engenharia de produção teve uma explosão por causa da facilidade de alguém poder ter o título de engenheiro? E também, ser engenheiro é de fato antes mesmo de ter um diploma? São 3 perguntas, né? Combo de perguntas, né? A primeira, a questão do número de concluintes dos anos, né? Olha, Rodrigo, né? Normalmente as turmas da eletrônica não são turmas grandes. Normalmente eu entrei com outros 59 colegas e na minha turma saíram acho que uns 10 desses 50 e poucos que entraram. Isso já é histórico. Não é uma coisa recente. Eu me recordo também de entrar 30 e poucos, alguma coisa assim, e uns 10 também. Exatamente, né? Então,
pela própria, vou dizer assim, a área, né? Pela própria, não digo dificuldade, mas é que é um curso que exige bastante, né? Exige bastante estudo, bastante conhecimento. Não só eletrônica, né? Não só eletrônica. Que nem ele fala ali que é mais fácil o pessoal ter um diploma, né? Ou se formar engenheiro de produção, do que propriamente na eletrônica. Eu não acredito que exista curso fácil, viu, Rodrigo? Eu não acredito que exista curso fácil. Na verdade, se tu não te dedicares, né? Qualquer que seja o curso, né, tu não vai ter sucesso. Precisa, né, de disciplina e educação. Sempre, qualquer que seja. Né? Alguns podem exigir até um pouco mais, né? Tá? Realmente a eletrônica não é um curso fácil, é uma área, né, que tem a sua complexidade. Sim. Mas independentemente disso, se tu não te dedicares, qualquer que seja o curso, não vai valer a pena, né? E tu não vai... É um investimento que não compensa. Exatamente, né? Você está investindo no seu conhecimento, então tem que aproveitar. Eu sempre acho que não existe curso fácil. Tá? Se tu não estudares, não vai ter o resultado que tu buscas, né? Então, eu acho que é por aí. Acho que não, a questão do número de formandos, a gente não pode esquecer também da questão financeira, né? Porque é um curso, aqueles que vão para universidades privadas têm que pagar pelos seus estudos, né? Isso também é um fator. A maioria dos alunos também trabalha durante o dia, então tudo isso conta, né? E muita gente acaba ficando pelo caminho. Sim. Né? Então, mas acho que tem que estudar independentemente do curso que tu escolheres, Rodrigo. Não tem... E aí a terceira pergunta dele é, ser engenheiro é ser de fato antes mesmo de ter um diploma? Olha, tia, tudo, nós falávamos lá no início, né? Quando é que tu descobriu que tu queria ser engenheiro? Quando é que tu queria, né? Eu acho que isso conta bastante, né? Quer dizer, a tua vontade de tu ser engenheiro... Aquele interesse, aquela curiosidade. Aquela curiosidade, exatamente. Aquilo já dá um diferencial, né? Muitos alunos entram num curso, independentemente de que curso é, assim, sem saber exatamente o que é aquilo que eles querem, né? Vão acabar descobrindo se é ou não meio ano, um ano e meio depois de estar... Depois de alguns semestres já... Exatamente, né? Então, se tu escolhes uma área, normalmente tu já tem uma aptidão para aquilo, né? Tu já tem te identifica com aquela área, né? Isso já faz toda a diferença. E claro, isso ao longo da carreira, ao longo que tu está estudando, a tua carreira acadêmica, né? Isso faz toda a diferença, né? Então, no final, tu pode chegar com um pouco mais de preparo, né? Porque tu já tem uma história pregressa, né? De ter atividade, ou estudado, ou até trabalhado na área, né, que tu estás estudando. Verdade. Mas, claro, no final tu recebes um diploma, recebe um título acadêmico e recebe um título profissional também do conselho, né? Mas acho que é um conjunto, né? Não dá para tu dizer que tu já entra engenheiro quando tu vais fazer um curso de engenharia, né? E só isso vai definir tudo, né? Não, é todo... E não significa que tendo um diploma você efetivamente... é um engenheiro, né? Exatamente, né? Quer dizer, é aquela questão, né? Não basta cumprir os créditos, né? E chegar lá e receber um diploma, tu tem que ser bom naquilo que tu faz. Tem que né? saber. Tu tem que ser bom. Qualquer que seja o curso, tu tem que aproveitar o tempo que tu estás na universidade, tu tem que estudar, tu tem que ler, tem que ir à biblioteca, tem que questionar os professores, participar, né, das atividades em sala de aula. Então isso é fundamental. Não é simplesmente ir, né, chegar, assistir a aula e ir para casa. Marcar presença, embora. Não, é muito mais estudar mesmo. É muito mais do que isso. Esse conjunto de ações, né, que depende basicamente do próprio aluno, né? Sim. Né, não adianta estudar numa universidade excelente se tu não te dedicares, né? Então esse conjunto é que vai fazer tu chegar no final preparado, né, e apto para o mercado que a gente nem sabe qual é, né? Com certeza. Mercado, eu não posso fazer um curso, estudar vou me formar, né, em tal área porque está bombando hoje, né, tem emprego. Daqui a pouco o mercado muda muito. Então a gente tem que estar preparado para o futuro. Verdade. Né? Porque a gente não sabe, né, muitas vezes como vai ser. Pergunta do Gabriel Nascimento. No canal WR Kids existem diversos tutoriais explicando o projeto de circuitos integrados. Existe alguma empresa aqui no Brasil em que podemos fazer o projeto e enviar para a realização da manufatura de alguns exemplares? Bem, Gabriel, por enquanto não. Né? Existe uma empresa, dentre muitas, dá um exemplo, uma empresa nos Estados Unidos, né, que ela reserva parte de um wafer, né, de fabricação de circuitos integrados, um quarto desse wafer, né, ele é reservado para instituições de ensino. Então, instituições de ensino que têm um convênio com essa empresa norte-americana podem mandar seus projetos acadêmicos,
né, Sim. para serem prototipados nessa parte desse wafer que é compartilhada. Né? Eles chamam o MPW chama Multi-Project Wafer. Né? Então parte dele, os outros 3/4 seriam para chips comerciais, né? E esse 1/4 para chips acadêmicos, né? Então para o pessoal que está estudando, aprendendo, né? E pode prototipar. Legal. Então não tem custo, né? Sem custo para as universidades. Olha assim, só. em nível pessoal, particular, assim, eu não poderia mandar, né, Claro, esse projeto para ser prototipado lá fora, né? Mas em nível de universidade, em nível acadêmico, é possível, né? E eles devolvem lá umas 10, 15 peças encapsuladas, tudo direitinho para poder... Prontas para teste, para montar, exatamente. Que legal. Exatamente. Bem legal, bem legal. Mas assim, infelizmente no Brasil nós não temos, né? Pelo menos por enquanto. E é possível para alguma universidade aqui do Brasil fazer convênio com... Sim, é possível. É possível. Já tem universidades que tem... o Moses nos Estados Unidos, a empresa é essa que tem abre essa possibilidade, né, de se fazer. Acho que cada universidade pode mandar, acho que até 2 projetos por ano. Que legal. Então, Gabriel, por enquanto não dá para tu fazer o teu projeto, né, e encaminhar. Mas quem sabe, né? No futuro, exatamente. No futuro. Então vamos ver mais a pergunta do Jonatas Coelho. Por que alguns engenheiros acabam por ir para o mercado financeiro? Bom, eu penso que pela própria formação do engenheiro, né, a gente tem uma forte, uma base sólida, né? A gente estuda muito cálculo, né? Muita matemática. Muito cálculo. Até porque o cálculo, né, ele é a base de toda a engenharia, né? Toda a engenharia. Então a gente trabalha fortemente na questão do cálculo e isso faz com que a gente tenha, sei lá, algumas linhas de raciocínios um pouco diferentes, muitas vezes, né? Uma coisa muito centrada, específica, para não errar os cálculos. Exatamente, né? Então, exatamente o que é para ser. Acho que a própria linha de formação do engenheiro, né, ela favorece esse tipo de aprendizado, né, e capacita o engenheiro para trabalhar em outras áreas, inclusive como ele coloca, né, o mercado financeiro, o Jonatas coloca no mercado financeiro, né? Então tem inúmeros engenheiros que trabalham em bancos, por exemplo, né, em bolsa de valores, pessoal, Sim. Justamente pela maneira que o engenheiro pensa, né? Que é um pouco às vezes diferente. Então tu podes ver, nós não somos mais do que ninguém, né? Isso não é essa questão, mas tu vais encontrar muitas vezes engenheiros, né, administrando empresas, né? Sim. Mas outras profissões não podem exercer a função de engenheiro. Né? Então, Sim. Claro, não estou dizendo que isso nos torna mais do que ninguém, mas são outras possibilidades, né? Que devido à nossa formação... Existem engenheiros que fazem mestrado de administração depois para poder se dedicar a essa parte. Sem dúvida, né? Muitos, exatamente, muitos se formam engenheiros, né? Mas pensando muitas vezes em trabalhar em outra área, né? Porque a própria engenharia vai lhe capacitar para isso, né? Vai dar base suficiente para exercer boas e diferentes atividades, né? Mesmo que não sejam projetando um circuito integrado, né, ou fazendo um tipo de projeto eletrônico, ou projetando uma máquina, ou um processo químico, né? Então a maneira, né, e a formação do engenheiro então favorece esse tipo de atividade, né? Abre esses campos para engenheiros, né? Eu penso que é isso. Legal. Então, Everton, muito obrigado por Não precisa agradecer, podcast aí. Satisfação estar comigo aqui, com o engenheiro, colega. Muito bom, muito bom. Com certeza o pessoal vai aproveitar bastante. Eu espero que sim, né? Esperamos cada vez deixar a engenharia mais próxima de vocês. O pessoal perca o medo, né? Encast, Mas agradeço mesmo e em outras oportunidades que o Everton conhece muitas áreas, muita coisa, então sempre que possível a gente vai estar expondo aí pra galera, para todos aproveitarem. Valeu, Wagner. Muito obrigado pelo convite. Valeu. Então, esse foi mais um EngCast e agora ele continua aqui nos comentários. Você pode comentar aqui embaixo. Se ficou alguma dúvida de tudo que foi falado aqui, comenta aqui embaixo que o mais breve possível estaremos respondendo. Também não esquece daquele like, daquela curtidinha no vídeo, que isso nos ajuda pra caramba. Continue acompanhando o nosso canal, que aqui tem vídeo todo dia. Muito obrigado por assistir como sempre, aquele abraço e até a próxima!